Haruki Ono, um estudante do ensino médio, termina suas aulas para o dia e é imediatamente convidado por seus amigos para se juntar a eles para uma sessão de anime à noite, mas ele declina sem hesitação, acreditando firmemente que o anime é melhor apreciado sozinho. Com essa decisão tomada, ele vai para casa, esperando um tempo tranquilo para se relaxar, mas assim que entra, sua paz é perturbada. Yodakari está lá, a amiga constante de sua irmã, que praticamente trata a casa deles como sua segunda casa. Sentada confortavelmente, ela o cumprimenta com um riso e o convida alegremente a comer lanches com ela, como se fosse a moradora real e ele o convidado. Seu rosto escurece imediatamente, sua paciência se esgota enquanto ele se pergunta, mais uma vez, por que ela continua aparecendo em sua casa todos os dias. Mais intrigante é como ela consegue se sentir tão à vontade lá, espalhada no sofá. Yoda, impassível com a reação dele, se estica casualmente e reclama da exaustão que enfrenta devido à sua longa viagem de 2 horas de ida e volta da escola para casa. Haru, desgastado, lembra ela que, não importa o quanto ela ache a casa aconchegante, aquela não é a casa dela. Ela mal reconhece sua desaprovação e, em vez disso, informa que sua irmã, Misaki, está ocupada com reuniões do conselho estudantil e chegará em casa à tarde. Enquanto navega pelo celular, ela se anima subitamente e anuncia a chegada de um anime que está por vir, com excitação brilhando em seus olhos, expressando um forte desejo de assistir juntos. Haru. Permanecendo firme em seus princípios de assistir anime sozinho, ele recusa instantaneamente. No entanto, Yoda é o tipo de pessoa que ouve seletivamente, sem perder o ritmo. Ela pega seu braço com entusiasmo determinado, completamente, ignorando sua clara falta de interesse. Seu protesto é recebido com sua melhor expressão de súplica e, apesar de seu melhor julgamento, ele cede. Às 16h30, eles se acomodam no sofá, prontos para começar sua sessão de anime. Haru ainda é cético sobre esse arranjo forçado e pergunta o que eles estão prestes a assistir. Yoda, ainda borbulhando de excitação, enfia seu telefone em sua face, exibindo o título Oji-san foi reencarnado. Um olhar para isso e seu entusiasmo cai ainda mais. Ele questiona sua capacidade de desenterrar um anime tão peculiar, mas sua excitação permanece inabalável. Resignado ao seu destino, ele suspira e diz a ela para tocar no TV. Minutos passam e, à medida que o anime se desenrola, suas suspeitas de horror são confirmadas. Isso não é do seu agrado. Ele assiste com uma expressão que beira a dor, lutando para encontrar algum valor de entretenimento. Yoda caiu no sono. Uma onda de incredulidade o envolve. Aquele que insistiu em assistir ao anime agora está dormindo, como se isso fosse algum tipo de canção de ninar. Sua irritação dispara, mas antes que ele possa processar completamente sua frustração, ele se enrijece. A cabeça dela, de alguma forma, pousou em seu ombro. Sua mente tensa grita em pânico. Ele tenta movê-la para uma posição ereta novamente, mas Yoda permanece completamente indiferente às suas lutas. Seu rosto pacífico e inconsciente permanece aninhado contra ele. Ele hesita ao contemplar sua próxima ação, seu conflito interno se intensificando quando ele pega um cheiro de seu shampoo, um perfume suave e agradável que o atinge, enviando. Uma onda inesperada de nervosismo desce por sua espinha, seus dedos tremem enquanto ele luta com suas emoções, mas a situação toma um rumo perigoso quando ela começa a escorregar, ainda mais. Sua reação imediata é agarrar seu braço para evitar que ela caia completamente, mas isso só resulta em ele se aproximando ainda mais. Seu coração dispara, seus olhos piscam nervosamente sobre sua expressão sonolenta e, pela primeira vez, ele percebe que ela realmente parece meio fofa. Justo quando essa confusão alcança o pico da desconfortabilidade, a porta se abre com um estrondo. O universo, com todo seu humor cruel, decidiu tornar as coisas ainda piores. Misaki, sua irmã, entra na casa, e o instinto de sobrevivência puro se manifesta. Haru joga Yoda para longe em pânico, como se tivesse sido pego cometendo um crime. Yoda, acordada abruptamente de seu cochilo, pisca em confusão. Misaki, agora parada diante deles, observa a cena, seus olhos se estreitando. Yoda, tentando se salvar, explica rapidamente que adormeceu enquanto assistia anime. Haru, ainda se recuperando do quase ataque cardíaco, murmura baixinho que ele está apenas um pouco seguro.
À medida que o caos se acalma, ele esfrega o local em seu ombro onde Yoda havia apoiado a cabeça. Sua expressão permanece neutra, mas um novo pensamento em sua mente é que assistir anime com outra pessoa não é tão ruim. No dia seguinte, Haruki está ocupado na cozinha, preparando cuidadosamente uma refeição. O som da porta se abrindo alcança seus ouvidos, seguido por uma presença muito familiar. Voz de Yoda-senpai entra na casa, declarando alto e claro sua fome. Sem hesitação, ela se joga no sofá, tornando-se confortável de uma maneira que imediatamente irrita Haru. Sua frustração aumenta enquanto ele a observa se acomodar, tratando a casa dele como se fosse sua própria sala de estar. Atraída pelo cheiro de comida sizzling, Yoda curiosamente entra na cozinha. Haru, apesar de sua relutância usual, oferece fazer algo para ela também. Olhando por sobre o ombro de Haru, ela admira sua culinária, mal ouvindo enquanto ele menciona que a comida é para sua irmã. No momento em que as palavras saem de sua boca, ela se ilumina com uma alegria incontível. Em um gesto entusiasmado, ela estende a mão e brinca com o cabelo de Haru, declarando que cozinhar não é uma tarefa fácil, então ela tem que ajudá-lo. Sua expressão muda para uma de pura incredulidade enquanto ele processa suas palavras. A ideia de Yoda saber cozinhar é algo que ele nunca considerou. Determinada a provar a si mesma, ela começa a listar os nomes de vários molhos, como se isso sozinho a qualificasse como uma mestre cuoca. Divertido com sua confiança, Haru a brinca sobre sua lógica, questionando por que seu conhecimento gira inteiramente em torno de molhos. Sem hesitação, ela responde como se fosse uma verdade indiscutível do universo. Enquanto continua a defender sua expertise, sua atenção volta para a comida de Haru. O aroma irresistível atende, antes que ela possa se controlar, ela estende a mão e dá uma mordida. No momento em que os sabores atingem sua língua, ela brilha de satisfação, proclamando alto e claro como é delicioso. Haru, agora completamente exasperado, a repreende por comer sem permissão. No entanto, sua apologia despreocupada e a maneira como ela o olha o deixam momentaneamente perplexo. Antes que ele possa recuperar completamente a compostura, ela dá outro passo ousado, pegando um pedaço de comida e empurrando-o para dentro da boca dele. Seus olhos se arregalam de choque enquanto ele instintivamente cobre a boca com a mão. Divertida com sua reação atordoada, ela ri e elogia como ele parece fofo. Ele, por outro lado, permanece sem palavras, lutando para processar o que acabou de acontecer. Um momento depois, ele se contorce, percebendo que a comida está muito quente para ser comida fresca do fogão. Enquanto isso, Yoda, que comeu a mesma comida momentos antes, parece completamente indiferente. Murmurando baixinho, ele comenta sobre como seus papilas gustativas devem ser planas e arredondadas, tornando impossível para ela sentir o calor. Em vez de ignorá-lo, ela se inclina mais perto, esticando a língua como se exigindo prova de sua afirmação. Haru se enrijece enquanto a sua inesperada cutucada o desarma. Momentaneamente, sua mente se esforça para manter a compostura rapidamente. Mudando de marcha, ele se concentra em mastigar a comida, usando seu sabor como uma distração conveniente. Sua tentativa de retomar o controle da situação não passa despercebida. Yoda, observando sua expressão de perto, pega outro pedaço de comida e continua comendo felizmente. Ela comenta sobre a deliciosa comida, o que o leva a perguntar por que ela parece tão orgulhosa. Enquanto observa sua expressão satisfeita, ele se pergunta se a comida simplesmente tem um sabor melhor quando compartilhada. No dia seguinte, ela está em sua casa novamente. Fora, a chuva cai pesadamente, encharcando-a completamente. Suas roupas estão encharcadas e pingam água no chão enquanto ela entra. Ela começa a explicar como a chuva repentina a pegou de surpresa, deixando-a nesse estado encharcado. Ele ouve, mas permanece indiferente, apenas afirmando que a estação das chuvas está em pleno andamento, tornando tais incidentes não surpreendentes. Tremendo levemente, ela pede uma toalha. Ele, no entanto, lembra ela mais uma vez que aquela não é a casa dela, mas ainda assim vai buscar uma toalha para ela. Ao entregá-la, seus olhos pousam em sua camisa. No momento em que ela sente seu olhar, ela rapidamente cruza os braços sobre o peito, tentando se esconder, e imediatamente o chama de pervertido. Mas ele estende a toalha em sua direção sem olhar para ela. Ela pega a toalha e começa a se secar,
esfregando-a sobre os braços e o pescoço. Apesar da breve tensão, ela mais uma vez encontra-se envolvida em sua presença. Lentamente ela remove suas meias, seus pés descalços agora expostos. Um sorriso conhecido se forma em seus lábios enquanto ela nota sua reação e, com um leve rubor, faz uma observação sobre suas meias molhadas. O comentário envia um arrepio sutil pela espinha dele, mas ele rapidamente se compõe. Ainda ruborizada, ela informa que vai usar o chuveiro dele. Seu tom é provocante, mas decidido. Antes de desaparecer no banheiro, ela proíbe firmemente que ele espiasse. Sua expressão endurece com irritação enquanto ele retruca que nunca faria tal coisa, e então gesticula para que ela continue. Uma vez que ela entra e fecha a porta, ele exala e cai no sofá. Horrorizado, ele fica em frente à geladeira, escaneando seu conteúdo, pensando sobre o que cozinhar para o jantar. Justo quando ele está perdido em pensamentos, Yoda sai do chuveiro, sua voz quebra o momento quieto, chamando-o com urgência. Sentindo problemas, Haru corre até ela. Lá está ela, parada com nada mais do que uma toalha fina, completamente desligada da situação, enquanto ele, por outro lado, sente o calor subindo as orelhas. Ela explica casualmente sua situação, sem roupas para trocar, com absoluta confiança. Ela exige que ele pegue algo do guarda-roupa de Misaki para ela. Haru, ainda congelado em choque, leva um segundo para processar, entrando no quarto da irmã é basicamente um desejo de morte. Misaki o mataria no local. Yoda, impassível, dá de ombros e apresenta uma alternativa mais razoável: suas próprias roupas. E ela não lhe dá muita escolha, adicionando que se ele não se apressar, ela pode pegar um resfriado. A viagem de culpa funciona como um charme, e ele se apressa em pegar uma de suas camisas e calças. Enquanto ela as veste, o ajuste é inesperadamente perfeito, o que deixa Haru estranhamente impressionado. Talvez seu guarda-roupa seja mais versátil do que ele pensava. Yoda, no entanto, encontra algo mais engraçado: sua altura. Com um sorriso brincalhão, ela bagunça o cabelo dele e começa a comparar suas alturas como um cientista tomando notas. Haru informa a ela que eles têm exatamente 7 centímetros de diferença, mas como ele ainda está crescendo, a diferença não durará para sempre. Ela simplesmente sorri, acenando em concordância, mas quando ele pede esclarecimento sobre aquele sorriso misterioso, ela o ignora, deixando-o loucamente irritado e profundamente confuso. Ela sai, parecendo completamente rejuvenescida, seu cabelo molhado e fofinho adicionando ao efeito. Ela levanta a camisa emprestada dele perto do rosto e dá uma cheirada profunda. Seus olhos se arregalam em alarme, e ele pergunta sobre o cheiro, pois ele havia lavado a camisa antes. Antes que ele possa mergulhar em desnecessárias dúvidas, ela deixa escapar uma risada e diz que a camisa tem o cheiro dele, o que aparentemente a lembra da casa de sua avó. Agora, completamente desconfiado, Haru a observa com olhos estreitados. Mais tarde, eles vão ao mercado para comprar mantimentos para o jantar. O plano parece simples o suficiente, mas assim que eles entram, Yoda-senpai perde completamente o controle, continuando sua pequena aventura de compras de mantimentos. Ela pega um pacote de bife de hambúrguer, segurando-o para aprovação. Antes mesmo que ele responda, ela dispara novamente, apenas para retornar com um braço cheio de lanches e itens de comida que provavelmente poderiam alimentar um pequeno exército. Haru, sem se impressionar, lembra a ela que ela não é mais uma criança e deve devolver a maioria deles. Yoda, no entanto, apenas o olha, alegando que tudo que ela escolheu parece delicioso. Sacudindo a cabeça, Haru se afasta e pega um jogo de vídeo que ele não estava esperando ver em uma sessão de temas de anime. Antes que ele possa pensar muito sobre isso, Yoda explode em risadas e o provoca, chamando-o de criança. Instantaneamente, sua irritação dispara. Continuando, ele pega um pacote de cenouras, pretendendo usá-las para decorar. A reação de Yoda é imediata e dramática, sua expressão se torce em algo entre desconforto e horror. Haru nota logo e casualmente aponta seu óbvio desgosto. Em vez de admitir, ela se enrijece, tentando mentir, mas toda a sua atitude atrai. Ele vê logo. Através de sua desculpa patética e com um sorriso declara que ela é a verdadeira criança que... Seus cheques se inflam de irritação. Em retaliação, ela começa a pegar itens aleatórios no carrinho, agindo com movimentos exagerados,
como uma criança teimosa jogando uma birra. Haru, assistindo às suas travessuras se desenrolarem, não importa quanto ela negue, Yoda é apenas uma criança fingindo ser adulta. Depois de voltar para casa, eles não perdem tempo em configurar o jogo de vídeo que compraram no mercado. Ambos estão completamente focados e determinados a vencer. A competição é feroz, mas Haru, armado com habilidade e experiência, domina o jogo e reivindica a vitória. Yoda, claramente não satisfeita com a derrota, começa a reclamar imediatamente. Ela insiste que, como uma garota, ela não tem tanto entendimento desses tipos de jogos. Para piorar, Haru teve a audácia de usar um lutador musculoso, tornando a partida sentir-se ainda mais injusta. Em vez de simpatizar, ele explode em risadas, declarando com arrogância que ela precisaria de pelo menos 100 anos de experiência antes de poder pensar em derrotá-lo. Não sendo uma pessoa que desiste, ela decide tomar uma abordagem diferente. Ela tenta conquistá-lo com pura cutucada, à medida que a segunda rodada começa. Haru sorri com absoluta confiança, já imaginando outra vitória perfeita. Yoda, no entanto, vem com o plano mais ridículo imaginável. Abandonando toda a lógica, ela repentinamente se estica e começa a fazer cócegas em seu estômago com os dedos. Os resultados são imediatos e desastrosos para Haru. Seu corpo trai enquanto ele se contorce incontrolavelmente, lutando para manter a compostura. Tirando proveito total de seu estado indefeso, Yoda entrega o golpe final no jogo. A tela pisca declarando-a vencedora e ela pula de alegria, comemorando sua vitória. Haru ainda está se recuperando do ataque inesperado, chama de jogo sujo e afirma que foi um blefe flagrante. Yoda, sem remorso, contra-ataca dizendo que se ele tivesse sido mais defensivo, não teria perdido. Haru, completamente exausto e traído, pergunta se ela tem algum senso de vergonha. Eles ainda estão travados em uma batalha intensa, nenhum deles disposto a recuar. Yoda, tendo experimentado a vitória uma vez, decide usar a mesma tática astuta novamente. Um brilho malicioso acende em seus olhos e Haru instantaneamente percebe suas intenções. Antes que ela possa fazer sua jogada, ele reage rapidamente, envolvendo seus braços firmemente em torno de sua cintura. Se ela pensa que pode enganá-lo 2 vezes, está enganada. Sentindo-se triunfante, ele acredita que finalmente descobriu como contrariar suas táticas desleais, mas justo quando ele começa a se concentrar no jogo novamente, Yoda aproveita a oportunidade para atacar. Ela tenta outro ataque de cócegas, mas desta vez ele está preparado. Sem pensar, ele agarra sua mão agressivamente, bloqueando sua jogada. No entanto, sua outra mão pousa diretamente em sua cintura. Um momento se congela entre eles, seus olhos se arregalam de forma dramática enquanto ela geme e cobre a boca, colocando a expressão mais exagerada de medo imaginável. Ela olha para ele como se ele tivesse cometido a traição ultimate e o chama de perdedor desesperado. Claramente se divertindo, ela o acusa de fazer qualquer coisa para ganhar, o chama de trapaceiro, mas ele rebate que não quer ouvir isso dela. Neste ponto, eles alcançaram a 18ª rodada. De todas as partidas, Haru conseguiu ganhar apenas uma. Yoda, por outro lado, está praticamente brilhando de excitação, ainda cheio de energia e pronto para continuar. Haru, por outro lado, está afundando cada vez mais na dura realidade da derrota. Isso não é mais apenas um jogo de vídeo, é uma guerra psicológica e ele claramente está no lado perdedor. Depois de terminar as aulas, Haru rapidamente pega sua bolsa, ansioso para correr para casa. A ideia de assistir ao seu anime favorito o enche de excitação e, embora ele geralmente goste de assistir à noite, hoje ele se sente como se quisesse abraçar e assistir ao vivo assim que entra em casa. Assim que ele passa pela porta, seus olhos pousam em Oda Senpai sentada no sofá. Ela o cumprimenta, mas esconde seu rosto de forma estranha, o que o deixa desconfiado. Em seguida, ele nota o inesperado, ela está usando óculos. Yoda, que parece incomumente consciente de si mesma, explica que suas lentes de contato quebraram, forçando-a a usar óculos em vez delas. Em vez de responder imediatamente, Haru apenas a encara, o que a faz se mexer desconfortavelmente. Ela se remexe, convencida de que os óculos parecem terríveis nela e, em uma tentativa desesperada de evitar o olhar dele, tenta esconder o rosto. Haru, que nunca quis deixar as coisas passarem casualmente, observa que ela não parece
Tomou um banho, e Oda, atordoada, rapidamente devolve, dizendo que simplesmente esqueceu de remover seus óculos antes de vir. Em vez de deixar que seu constrangimento a consuma, Haru decide elogiá-la, dizendo que ela parece refrescante. Oda imediatamente entra no modo de defesa, cobrindo os olhos dele com as mãos, como se fosse a coisa mais natural a fazer. Haru, no entanto, protesta, dizendo que precisa assistir ao seu anime, mas agora não consegue ver nada. Oda e Haru sentam-se à mesma mesa, ambos engajados em estudos. Haru está lutando com um problema, olhando para a questão como se ela pudesse se resolver sozinha. Ele debate se deve pedir ajuda a Oda-senpai, mas duvida que seria útil. Ela boceja e reclama sobre os exames, e seu desinteresse por acadêmicos o deixa perplexo. Quando ela sudanamente questiona o propósito de estudar para os exames, Haru se perde em pensamentos e começa a considerar genuinamente suas palavras. Haru encarava o problema como se ele fosse se resolver sozinho. Ele debateu consigo mesmo se deveria pedir ajuda a Oda-senpai, mas duvidava que fosse útil. Ela bocejou e reclamou das provas, e seu desinteresse pelos estudos o deixava intrigado, principalmente quando ela começou a questionar o próprio propósito de estudar para exames. Perdido em pensamentos, Haru se pegou considerando seriamente as palavras dela. Ao mesmo tempo, pensou se deveria apenas esperar pela irmã e pedir ajuda a ela à noite. No entanto, como ela era da área de ciências, talvez também não soubesse resolver um problema de matemática como aquele. Percebendo a expressão preocupada de Haru, Oda perguntou casualmente se ele estava tendo dificuldades com algo. Sem mais opções, ele finalmente cedeu e pediu ajuda. Para sua total surpresa, ela explicou o problema com tanta clareza que tudo de repente pareceu ridiculamente fácil. Seus olhos se arregalaram de espanto quando tudo fez sentido. Notando seu choque, ela questionou sua reação. Ele admitiu que nunca esperou aprender algo com ela. Divertida, ela riu enquanto ele rapidamente se desculpava por tê-la subestimado. Sorrindo de canto, ela o lembrou de que, sendo colega de classe da irmã dele, era sua veterana e que era boa tanto em ciências quanto em matemática. Mais tarde, enquanto estudavam inglês, ela pediu ajuda a Haru. Aproveitando a chance, ele a provocou sobre a ironia de uma veterana precisar da ajuda de um calouro. Sentados à mesa de estudos, Oda de repente desviou a atenção dos livros e fez uma pergunta a Haru. Ele, completamente focado nos estudos, respondeu de qualquer jeito, sem dar importância, não querendo participar de qualquer jogo que ela estivesse planejando. No entanto, Oda se recusou a deixar o assunto de lado, insistindo para que ele ao menos tentasse notar algo diferente nela. Impaciente com a falta de interesse dele, ela começou a reclamar, dizendo que ele absolutamente não entendia os sentimentos de uma garota e que, com essa personalidade, ele certamente ficaria solteiro para sempre. Haru, sem se abalar com o comentário, pensou mentalmente que isso estava perfeitamente bem, suas amadas garotas 2D eram mais que suficientes. Determinada a chamar sua atenção, ela começou a fazer várias poses, insistindo para que ele olhasse com atenção. Sem escolha, Haru a observou, tentando adivinhar o que havia mudado, primeiro acessórios, depois o uniforme, depois maquiagem, todas as opções foram imediatamente descartadas por ela. Frustrada com a falta de percepção dele, ela de repente se inclinou sobre a mesa, ficando com o rosto a poucos centímetros do dele. A proximidade inesperada tornou o momento muito mais intenso do que precisava ser. Com determinação, ela exigiu que ele prestasse atenção de verdade dessa vez. Desconcertado, Haru instintivamente desviou o olhar, dizendo que era impossível perceber algo de tão perto. Exasperada, Oda jogou as mãos para o alto, dizendo que ele era um caso perdido quando o assunto era entender garotas. Finalmente curioso, ele pediu a resposta. Com um toque dramático, ela revelou a mudança óbvia, ela havia cortado exatamente 5 milímetros da franja. Haru ficou olhando em completo descrédito. Oda apenas balançou a cabeça, suspirando que levaria uma vida inteira para ele aprender essas coisas. Como um bom otaku, Haru acordou cedo, ansioso para assistir seu anime matinal. Justo quando se acomodava, a campainha tocou, quebrando sua paz. Irritado, ele se perguntou quem poderia aparecer tão cedo, especialmente com a irmã ainda dormindo.
Arrastando-se até a porta, ele abriu e encontrou Yoda-senpai parada ali, não com seu uniforme habitual, mas usando roupas casuais. O cabelo preso, shorts e boné a faziam parecer uma pessoa completamente diferente, deixando Haru momentaneamente sem reação. Ela o cumprimentou animada, chamando de irmãozinho e perguntando por Masaki, mas Haru mal registrou suas palavras, ainda hipnotizado pelo visual diferente dela. Notando a reação dele, Yoda sorriu maliciosa e começou a arregaçar as mangas, brincando que assim mostraria ainda mais. Haru, saindo do transe, zombou, negando qualquer interesse, mas Yoda apenas sorriu e comentou casualmente que no verão usaria roupas ainda mais curtas. Antes que ele pudesse se recuperar, ela inclinou a cabeça e perguntou se estava bonita. Seu rosto esquentou ligeiramente, mas ele teimosamente se recusou a responder. Em vez disso, apontou como o penteado dela estava diferente. Imediatamente satisfeita, ela o provocou por ter notado essa mudança, já que ele havia falhado em perceber quando ela cortou a franja. Sem aceitar a derrota, Haru respondeu que mudanças no penteado eram mais óbvias. Yoda, impassível, continuou a pressioná-lo por uma resposta. No limite da paciência, ele a dispensou com um aceno e decidiu ir acordar a irmã. Haru estava totalmente imerso em seu anime, completamente absorvido no mundo de seus personagens favoritos, quando Yoda de repente apareceu, dizendo que estava morrendo de sede como uma aventureira perdida no deserto. Sem esperar resposta, ela correu para a geladeira, abrindo-a com a determinação de quem busca um tesouro. Ela pegou uma caixinha de suco, mas não parou por aí, suas mãos começaram a vasculhar as prateleiras, claramente procurando mais coisas para beliscar. Irritado, Haru a lembrou para não ficar mexendo nas coisas, mas ela ignorou e pegou mais alguns itens, como se estivesse fazendo compras no supermercado. Virando-se, Yoda perguntou casualmente se havia mais lanches. Haru, tentando manter a compostura, respondeu rapidamente. Mas, infelizmente para ele, por causa da diferença de altura, seus olhos acabaram focando em um lugar inadequado. Ele virou o pescoço tão rápido que parecia até um erro de animação, como se isso pudesse apagar o momento da existência. Com um sorriso travesso, Yoda aproveitou a situação e, ao sair da cozinha, sugeriu brincando que, se ele achou aquilo interessante, ela poderia usar uma roupa ainda mais fofa da próxima vez. O rosto dele corou na hora, e ele rapidamente insistiu para que ela continuasse usando apenas o uniforme escolar. Ela apenas riu, saindo com seu suco e lanches. Mais tarde, eles se sentaram lado a lado, estudando, ou pelo menos um deles estava realmente focado. Justo quando Haru começava a se concentrar na resolução dos exercícios, Yoda parou de escrever de repente e suspirou dramaticamente, como se tivesse passado horas em um trabalho exaustivo. Ela reclamou que estava entediada, sua voz carregada de um desespero exagerado. Haru lançou um olhar para ela, como quem perguntava silenciosamente o motivo dessa tragédia. Ela imediatamente explicou, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, que ele estava estudando em completo silêncio. Sem desviar os olhos do caderno, Haru sugeriu casualmente que ela fosse para casa. A resposta dela foi rápida e direta. Se fosse para casa, sabia que não estudaria nada. Curioso para saber onde aquela conversa levaria, Haru perguntou o que exatamente ela queria dizer com isso. Foi quando ela, do nada, mudou de assunto, dizendo como seria adorável se eles falassem em dialetos. Ela parecia realmente fascinada com a ideia. Haru ficou a encarando, completamente perdido com a aleatoriedade daquele pensamento. Antes que pudesse se segurar, ele perguntou o que estava de errado com ela. Mas Yoda, totalmente no próprio mundo, empolgada, sugeriu um jogo, estudar enquanto falavam em dialetos. Haru ainda tentava processar a situação. Momentos atrás, eles estavam revisando equações de matemática, e agora ela queria transformar a sessão de estudos em um esquete cômico de Caim mal executado. Vendo sua falta de entusiasmo, Yoda faz um biquinho e insiste para que ele participe. Quando ele se recusa, ela faz sua melhor cara triste e o acusa de não fazer nem esse pequeno favor para ela. Haru, impassível, a lembra de que notas baixas significam aulas extras e que ela deveria se concentrar antes de acabar soterrada por provas de recuperação. Mas Yoda, persistente, insiste que o irmãozinho também precisa de uma pausa.
Ele resmunga, apontando que ela esteve de pausa o tempo todo. Além disso, acrescenta que pessoas de Kai provavelmente ficariam ofendidas com seu dialeto falso. Yoda, completamente despreocupada, dá de ombros e ignora a preocupação dele com um biquinho dramático. Suspirando em derrota, Haru volta ao trabalho, esperando um pouco de paz, mas Yoda, sempre uma distração, logo desiste de fingir que está estudando e apoia a cabeça sobre o livro, brincando preguiçosamente com seu cabelo como um gato entediado. Justo quando ele volta ao ritmo, ela o interrompe novamente, desta vez lamentando que ele nunca percebe os sentimentos dela. Haru pausa, o lápis pairando sobre a página, agora completamente alerta. Ele olha para ela, esperando uma grande confissão. Em vez disso, ela solta a verdade devastadora, está com fome e precisa de comida. Yoda permanece sentada à mesa, murmurando distraidamente que o mundo seria um lugar muito melhor se as provas simplesmente deixassem de existir. Haru, pego de surpresa por sua declaração repentina, levanta uma sobrancelha e questiona a aleatoriedade do desejo dela. Sem hesitar, ela começa um monólogo dramático sobre os horrores da temporada de provas, os estudos intermináveis, as noites sem dormir, a cruel injustiça de ter que usar o cérebro por períodos tão longos. Haru dá de ombros, pouco impressionado, apontando que isso é completamente normal antes das provas, e decide que reclamar não vai fazer as provas desaparecerem. Yoda suspira e, contrariada, volta a escrever. Mas justo quando começa a se concentrar, o destino, ou melhor, uma criatura de 8 patas, decide intervir. Uma pequena aranha pousa em seu braço. No momento em que ela vista o intruso, congela e solta um grito tão alto que poderia acordar os mortos. Antes que Haru possa reagir, a situação piora. A aranha pula e desaparece dentro da camisa dela. Ela se debate, pula e gira freneticamente tentando se livrar do bicho, passando as mãos desesperadamente pelas costas. Seu pânico atinge um novo nível enquanto implora por ajuda. Haru, dividido entre a preocupação e a diversão, hesita antes de perguntar exatamente o que deveria fazer. Entre pulos frenéticos e gestos descontrolados, ela consegue dizer que a aranha está dentro da camisa. Ela continua a se bater com crescente desespero até que, após o que parece uma eternidade de puro pânico, a aranha cai no chão. Ainda tremendo, Yoda exige ação imediata. Haru suspira, pega a pequena criatura com um cartão e casualmente a joga pela janela, oferecendo à aranha uma expulsão nada cerimoniosa que ela provavelmente nunca viu chegando. Ao se virar, ele espera encontrar Yoda aliviada, mas em vez disso, vê que ela ainda está tremendo como uma folha, os olhos cheios de lágrimas contidas, um lado dela que ele nunca tinha visto antes, um raro momento de vulnerabilidade genuína. Mais tarde, Haru volta para casa carregando uma sacola de compras, colocando-a sobre a mesa com propósito. Yoda, sempre curiosa, imediatamente dá uma espiada dentro, ansiosa para ver se havia algo para beliscar. Com um sorriso satisfeito, ele revela que trouxe um pão de melão especialmente para ela, imaginando que um pouco de doçura poderia ajudar nos estudos, já que as provas começariam no dia seguinte. O rosto dela se ilumina como o de uma criança na manhã de Natal e, antes mesmo que ele termine a frase, ela já está estendendo as mãos, praticamente vibrando de animação. Ele coloca o pão num prato e ela o devora como um esquilo faminto. No meio da mordida, ele comenta casualmente que ela está com açúcar no rosto. Sem hesitar, ela lambe o próprio rosto. Haru pisca, meio impressionado, meio preocupado com a completa falta de vergonha dela. Balançando a cabeça, ele sai para buscar bebidas. Quando volta, encontra uma cena previsível e trágica. O prato está vazio, sem um único farelo. Ele olha para Yoda, que acaricia a barriga como se tivesse acabado de conquistar um grande banquete. Ele pergunta sobre a parte dele, e sem o menor remorso, ela lhe oferece o pequeno pedaço que sobrou, já mordido. Ele balança a cabeça firmemente, recusando a triste oferta, e entrega a ela uma bebida, observando enquanto ela engole feliz. Quando termina, Haru tenta voltar à ideia original, estudar. Mas sem um pingo de hesitação, ela se joga dramaticamente no sofá, se estica como um gato preguiçoso e, em segundos, já está roncando. Com as provas finalmente terminadas, Yoda está esparramada no sofá, soltando um longo e exagerado bocejo. Exausta de tanto estudar, ela não tem motivação para mais nada.
Haru se acomoda ao lado dela no sofá, mas mal consegue se ajeitar antes que ela o encare com olhos esperançosos. Ela declara que, depois de tanto esforço nos estudos, merece uma recompensa de verdade. Sem perder o ritmo, ele a lembra dos pães de melão que trouxe para ela dias atrás. Ela imediatamente descarta a sugestão, claramente insatisfeita. Ela está no clima para algo diferente. Após uma breve pausa, ele oferece uma alternativa, sugere preparar o prato favorito dela para o jantar. No instante em que ele diz isso, o cansaço dela magicamente desaparece, substituído por um brilho de empolgação. A ideia de comida, especialmente feita por ele, se revela o incentivo perfeito. Ele ri da reação dela, provocando que ela só se importa com comida. Ela imediatamente rebate, bufando que aquela refeição é especial, não porque é o prato favorito, mas porque é ele quem vai prepará-lo. Antes que ele possa responder, ela anuncia que também tem uma recompensa para ele. Haru a observa com desconfiança, já esperando alguma loucura. Com todo o drama, ela revela sua grande oferta, um único doce embalado. Haru pisca, olhando para o doce. Yoda sorri orgulhosa, como se estivesse oferecendo um tesouro raro. Ele suspira, aceitando seu destino. No dia seguinte, na escola, Yoda vê Haru andando com seus amigos, completamente absorvido em uma conversa sobre o anime da noite anterior. Suas expressões animadas e gestos empolgados deixam claro que, para ele, a conversa é uma questão de vida ou morte, analisando cada reviravolta da trama. Ela observa enquanto ele passa, seus dedos tremendo levemente como se estivesse prestes a chamá-lo. Um impulso familiar de gritar por ele surge, mas logo ela se lembra do aviso severo que ele lhe deu: evitar interações na frente dos amigos, caso contrário, eles o provocariam sem piedade e ele ficaria furioso. Ser a pessoa que vai lidar com as consequências. Um pequeno suspiro escapa de seus lábios, seu humor caindo levemente. O peso desse pensamento a faz hesitar por um momento antes de se afastar. No entanto, o som suave de seus sapatos contra o pavimento chama a atenção dele. Ele se vira e seus olhares se encontram no exato momento em que ela levanta a mão em um aceno casual. Um segundo de silêncio se estende entre eles antes que ele, quase instintivamente, espere o gesto. É breve, mas suficiente para trazer de volta um pequeno sorriso ao rosto dela. Um dos colegas cutuca Haru, trazendo de volta a realidade e perguntando se ele está realmente prestando atenção. Haru pisca rapidamente e balança a cabeça, mas o leve atraso em sua resposta não passa despercebido. Mais tarde, Yoda e Haru estão confortavelmente sentados no sofá, o ambiente tranquilo, até que ele percebe que ela está distraidamente esfregando o pé direito contra o esquerdo. Sua curiosidade vence e, com a maior delicadeza, ele pergunta se ela precisa ir ao banheiro. A resposta dela, no entanto, está longe de ser delicada. Ela reage indignada, ofendida pela suposição direta. Indiferente ao surto dela, seus olhos atentos finalmente percebem o verdadeiro motivo dos movimentos estranhos, um buraco na meia dela. Com um ar vitorioso, ele aponta, levando-a a encará-la em total incredulidade. A desconfiança surge em seu rosto enquanto ela exige saber como ele conseguiu descobrir. Sua resposta é simples, quase despreocupada, claro, era óbvio. Isso, no entanto, não agrada a Haru. A ideia de que todo o esforço que ela fez para esconder um detalhe tão trivial tenha sido desfeito tão facilmente a faz querer calá-lo imediatamente, o que ela faz da maneira mais eficaz que conhece, dando-lhe um chute. Yoda, imperturbável como sempre, apenas a tranquiliza, perguntando se ela estava realmente tão preocupada com uma coisa tão pequena. Com a mesma naturalidade, ele levanta o pé e revela o estado lamentável de sua própria meia, com um buraco tão trágico quanto o dela. Haru encara por um segundo antes de cair na risada, a tensão desaparecendo num instante. Ela alegremente declara que eles são um par perfeito, a amizade agora selada pela destruição mútua de suas meias. Sem hesitar, ela toca o pé dele com o dela, um desafio oficial para o mais prestigiado dos jogos, a luta de pés. Justo quando a batalha esquenta, a porta se abre e Misaki entra. Ela para no meio do passo, encarando a cena bizarra diante de si. Misaki pisca, silenciosamente questionando suas escolhas de vida. Yoda, sem se abalar,
aproveita o momento e, no exato instante em que o pé de Aru vacila, ela declara a vitória de forma dramática, seu grito triunfante ecoando como o de uma heroína conquistadora. Aru geme em derrota, enquanto Misaki suspira, já arrependida de ter entrado. Misaki Ono, irmã mais velha de Aru, exige comida, mas Aru, sempre o dramático, murmura que é ele quem está cozinhando e que, se ela tiver reclamações, pode muito bem cozinhar para si mesma. Depois de um tempo, ele finalmente serve a comida e, como esperado, Yoda não perde tempo admirando seu trabalho. Enquanto isso, ele se vê num dilema, escolher onde sentar. Sua hesitação não dura muito, pois Yoda casualmente bate no assento ao lado dela, oferecendo lugar sem pensar duas vezes. Ele aceita e mal se acomoda quando ela já começa sua operação nada sutil, empurrando as cenouras do prato dela para o dele, como se nada estivesse acontecendo. Ela começa a falar sobre o professor de inglês, mas Aru, sempre atento, imediatamente interrompe sua missão. Seu foco está afiadíssimo em uma coisa, as cenouras abandonadas. Ele insiste que ela as coma, para a grande irritação dela. Irritada, ela questiona por que estão comendo aquilo afinal. A resposta dele é simples, ele não está cozinhando só para ela, então ela tem que lidar com isso. Sem saída, ela se rende e concorda em comê-las.